A série de mensagens Momento de Reflexão é um instrumento poderoso de estudo bíblico e de evangelismo para você que ama o conhecimento da verdade, para você que tem um grande anseio de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que esta série de mensagens que leva temas profundos da teologia bíblica, temas que são de fundamental importância para você compreender em profundidade as Escrituras Sagradas e tudo à luz da Bíblia, porque a Bíblia é a nossa única e exclusiva regra de fé. Que esta série de mensagens gravada em DVD abençoe muito a tua vida e seja um poderoso instrumento de evangelismo para você alcançar as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz para todos. Nesse momento de reflexão de hoje, nós vamos abordar um tema que gera muita polêmica no mundo espiritual, no mundo religioso, que é o livre-arbítrio, a doutrina do livre-arbítrio. Na verdade, é uma doutrina herética, é uma heresia terrível que se estabeleceu dentro da igreja e que foi muito combatida pelo Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério terreno. Quando Jesus desenvolveu o seu ministério, Jesus combateu muito essa doutrina, que já era comum entre os judeus. Os judeus criam que o homem tinha livre-arbítrio e Jesus combateu. Depois ela praticamente ficou amortecida, a igreja se estabeleceu, a soberania de Deus passou a ser o pilar da fé e no século XVI, quando houve a reforma protestante, ela surge outra vez com muita força e dessa vez está enraizada em praticamente todos os segmentos religiosos. Ela ressurgiu no século XVI através de Jacob Armênios, por isso que se chama os que creem no livre-arbítrio de armenianistas, né? Aí você diz, pastor, quer dizer que Jesus combateu essa doutrina do livre-arbítrio durante o seu ministério terreno? Combateu. Nós vamos começar a ver isto com Bíblia na mão, porque a Bíblia é a nossa única e exclusiva regra de fé, nós não temos outra. Então vamos abri-la no livro de João, capítulo 6, versículo 37. Há um momento que Jesus está pregando para um grupo de judeus, está transmitindo os ensinamentos de Deus, e ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, João capítulo 6, versículo 37, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei. É muito interessante esse primeiro versículo, porque normalmente os pastores que pregam o livre-arbítrio, que ensinam o livre-arbítrio, eles usam muito esse versículo, só que usam de uma forma oral. Eles não levam as pessoas a lerem na Bíblia. Então como é que se diz? Ele diz assim, olha, Jesus disse, aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aí diz assim, tá vendo? Você tem que vir a Jesus, você tem que aceitar Jesus, é o livre-arbítrio. Isso é no mínimo uma desonestidade espiritual. Porque o versículo correto, ele tem que ser compreendido no seu todo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, olha como mudou tudo. Quem são aqueles que vêm ao Senhor Jesus e que ele de modo nenhum lança fora? Todo aquele que o Pai me dá. Já mudou completamente o sentido. Depende do Pai, dá. Mas Jesus continuou. E quando chegou aqui no versículo 44, ele repete outra vez a mesma tônica, batendo na mesma tecla, e ele diz, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Cadê o livre-arbítrio? Sumiu o livre-arbítrio? Ninguém pode vir, ele diz, ninguém. O que é que significa ninguém? Ninguém, não há exceções. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Continuou, e no versículo 65, ele repete pela terceira vez, batendo na mesma tecla, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então veja, depende do Pai dar, depende do Pai trazer, depende do Pai conceder, né? Ninguém poderá vir, se pelo Pai não lhe for concedido. Por que isso? Por que não se pode vir ao Senhor Jesus Cristo sem que seja Deus trazendo? Porque quando o homem nasce, ele já nasce morto em delitos e pecados.
O homem não pode por si só tomar uma decisão, ele está morto espiritualmente. Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante, Paulo disse assim: como está escrito, não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Você vê? Então o homem, quando nasce nesse mundo, os filhos de Deus, por causa do pecado original, por causa do pecado de Adão, eles nascem mortos espiritualmente. Essa é a condição de todo filho de Deus quando nasce nesse mundo. Ele não entende, ele não busca Deus, ele não pode buscar Deus. Tem que ser Deus a buscar o homem. Você veja que aqui mesmo, em Romanos capítulo 10, vamos um pouquinho à frente, versículo 20, diz assim: Isaías a mais se atreve e diz, isso é uma profecia, se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: fui achado pelos que não me procuravam. Você vê que coisa interessante. Ele diz: olha, eu fui achado pelos que não me procuravam. Nós não procurávamos por Deus, nós não desejávamos Deus, mas ele diz: eu fui achado pelos que não me procuravam. Ele se fez achar, ele veio ao nosso encontro, viu? Não fomos nós que fomos ao encontro dele. E disse mais: revelei-me aos que não perguntavam por mim. Olha, nós não perguntávamos por ele, nós não queríamos saber de Deus, nós não desejávamos as coisas de Deus, toda a nossa inclinação era para as coisas do mundo, mas ele diz: eu me revelei aos que não perguntavam por mim. Então é muito importante que nós entendamos a condição em que o Filho de Deus se encontra, até o momento de Deus chamá-lo, porque é Deus que chama o homem, não é o homem que chama Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo São Paulo disse assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como é que nós estávamos quando ele nos deu vida? Mortos. Um morto não tem vontade, um morto não tem desejo. Enquanto o homem está morto espiritualmente, toda a inclinação do homem é contrária a Deus. Ele pode dizer: eu não vou para a igreja, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de Jesus. Ele pode dizer tudo isso, mas ele não pode dizer: eu quero Deus, eu quero Jesus. Isso ele não pode, porque ele está morto. Aí você diz assim: pastor, e como é que explica aquelas pessoas que viviam uma vida de erro, uma vida de pecado, gente que bebia, gente que fumava, gente que consumia drogas, gente que frequentava lugares escuros, macumba, feitiçaria, idolatria, e de repente um dia decidiram vir para a igreja, decidiram se jogar nos braços do Senhor, decidiram se render a Cristo. Não foi uma decisão do homem, não foi a pessoa que usou o seu livre-arbítrio e aceitou Jesus? Não, absolutamente não. Eu quero mostrar para você em Filipenses capítulo 2, confira na tua Bíblia, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, não segundo o livre-arbítrio do homem, segundo a sua boa vontade. Então foi Deus que efetuou em você o querer, o realizar. Quando chega o tempo de Deus, a ovelha, ela pode estar desgarrada pelos altos montes e outeiros da terra, ela pode estar nos lugares mais tenebrosos. Deus providencia realizar nela o querer e o realizar. Ela começa a sentir uma vontade grande de largar as trevas e caminhar para a luz. Então tudo é Deus que realiza, porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. O Senhor Jesus Cristo, lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 16, e é interessante como é que Jesus tinha uma preocupação tão grande de deixar muito clara essa questão. Infelizmente a igreja passou por cima disso tudo aqui, não dá importância a esses fatos e teima
em estabelecer a doutrina do livre-arbítrio, em dizer que o homem é que tem livre-arbítrio, que o homem é que decide o seu destino, que o homem é que toma a decisão, que o homem é que decide se quer a vida eterna ou se quer a perdição eterna. Quer dizer, colocou na mão do homem o direito de decidir o seu destino espiritual. Isso não é a verdade sagrada. Então Jesus disse assim, João capítulo 15, versículo 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ora, não foram vocês que me escolheram, Jesus disse. Fui eu que escolhi vocês. Não foram vocês que me aceitaram. Fui eu que aceitei vocês. Não foram vocês que me buscaram. Fui eu que busquei vocês. Vocês estavam mortos. Vocês estavam perdidos como ovelha desgarrada. Eu sou bom pastor. Eu fui em busca da ovelha perdida. Então essa é a verdade da Bíblia. As Escrituras Sagradas, meus irmãos, elas mostram de uma maneira muito clara, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, que quem busca o homem é Deus. Não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. Eu quero mostrar alguns exemplos para você. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 6, Gênesis capítulo 6, vamos ler do versículo 13 em diante, é a história de Noé. É muito interessante isso aqui, porque diz assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Quer dizer, Deus deu instruções precisas para Noé. Noé não disse: não, senhor, mas 300 côvados é muita coisa, vai demorar muito, é uma coisa muito grandiosa, vamos fazer com 200. Ele não disse isso. Ele simplesmente ouviu e ele faz tudo conforme Deus determina. Aqui no versículo 18, diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Aí no versículo 22, a Bíblia diz: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Eu pergunto: que livre-arbítrio teve Noé? Nenhum. Ele fez tudo conforme Deus ordenara. Ele não tinha outra opção. Quem é ovelha, ouve a voz do bom pastor. Quem é filho de Deus, ouve a voz do Pai, né? Outro exemplo que eu acho também muito interessante é no livro de Gênesis capítulo 12, que é a chamada de Abraão, o nosso pai na fé. Então Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ó, disse o Senhor a Abrão, o nome dele ainda era Abrão, não tinha mudado para Abraão, só muda lá na frente. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha, Deus não disse: Abraão, escuta uma coisa, você gostaria de largar a tua parentela, sair da casa do teu pai e ir para uma terra que eu vou te mostrar? Você quer decidir, você tem livre-arbítrio, você vai, você não vai? Não, Deus deu uma ordem imperiosa: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele nem sabia onde ficava a terra, se ficava longe, se ficava perto, se ficava para o norte, ficava para o sul, para o leste, para o oeste. E Deus continuou: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como é que Abraão reagiu diante disso? Será que ele disse: não, senhor, calma lá, eu vou pensar, eu vou ver se eu vou, se eu não vou, se me interessa, se não me interessa, se eu quero, se eu não quero? Não. O versículo 4 diz: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos
quando saiu de Harã. Eu pergunto, cadê o livre-arbítrio? Não tem? Não há livre-arbítrio? O homem está morto em delitos e pecados? É Deus que chama o homem? É Deus que efetua no homem o querer e o realizar? Mas eu quero mostrar mais um exemplo. Em 1 Samuel, capítulo 16, que é a chamada de Davi, quando Deus determina que Davi seria o futuro rei de Israel. Isso aqui é muito interessante. No versículo 1 está escrito: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Então a ordem de Deus foi muito clara, né? Olha, Samuel, até quando você vai ficar aí choramingando com pena de Saul, se eu rejeitei Saul? Se eu já determinei que ele não vai mais ser o rei de Israel? Em vez de você ficar aí chorando, enche um chifre de azeite, eu vou te enviar a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos dele eu me provi de um rei. Eu escolhi um que vai ser o rei. Deus que escolheu, Deus que determinou. Bom, aí ele vai, o profeta Samuel se dirige a Belém, chega na casa de Jessé, pede para ver todos os filhos de Jessé. Achava que um era que ia ser o rei, Deus diz: não, não é esse, eu acho que é esse, não, também não é esse. Até que no versículo 8 diz assim: então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então fez Jessé passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: não, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Ele tem que vir aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Você vê, Davi era um jovem. A única coisa que Davi fazia era cuidar das ovelhas. Ele não estava pensando jamais em ser rei de Israel. Mas Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel. Deus disse: eu me provi de um rei. Entre os filhos de Jessé, há um que eu já determinei que será o rei. É quem vai substituir Saul. E assim se fez. Eu pergunto, cadê o livre-arbítrio? Davi não teve livre-arbítrio para dizer: Senhor, peraí, deixa eu escolher. Deixa eu ver se eu quero ser rei, se eu não quero ser rei. Né? Não. Olha, Deus é soberano. Deus determina todas as coisas. Deus é tremendo, meu irmão. No livro do profeta Jeremias também tem algo muito interessante, que eu tenho certeza tem uma profundidade tremenda. No capítulo 1 de Jeremias, versículo 5, vamos ler o versículo 4 também, porque fica melhor compreensível, né? Ele disse assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Quer dizer que teve um dia que Deus se manifestou, Deus falou a Jeremias algo que ele não sabia. Algo que era completamente desconhecido para ele. O que é que Deus falou? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí um profeta às nações. E aqui é uma coisa interessantíssima, né? Porque isso aqui prova que o profeta de Deus, o pastor, tem que ser vocacionado por Deus. Hoje a coisa mudou completamente. Hoje qualquer pessoa se faz pastor, né? Hoje basta
botar uma gravatinha, comprar um paletó, uma bíblia, e o cara diz, eu sou pastor, e no outro dia tem seguidores. Ou então, se inscrever numa faculdade de teologia, se ele pagar as mensalidades direitinho e aprender lá as matérias e tirar uma nota suficiente, ele recebe um diploma de pastor. Então a coisa virou uma coisa de um descalabro total. Não, o pastor, ele tem que ser vocacionado por Deus. Deus disse a Jeremias, olha, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Por quê? Porque antes de Deus dar forma ao nosso espírito, antes de Ele nos revestir de carne no ventre da nossa mãe, nós já existimos com Deus. É a nossa pré-existência. Deus nos criou nos céus, a sua imagem, a sua semelhança. A tua verdadeira identidade é de um espírito. Se você morrer, o teu corpo volta para o pó como era, e o teu espírito volta para Deus que o deu. Eclesiastes, está lá escrito. Então Deus diz, olha, antes que eu te formasse, antes que eu desse uma forma humana, eu te conheci. Você já existia comigo. E antes que você nascesse nesse corpo de carne, eu já havia te consagrado e eu já havia te constituído um profeta às nações. Quer dizer, você é profeta, Jeremias, porque eu determinei que você seria profeta. Eu hoje sou um pastor, não foi porque eu exerci livre-arbítrio, não foi porque eu decidi sê-lo, foi porque Deus havia me vocacionado para ser um pastor. Eu nunca pensei na minha vida de ser pastor. Eu fiz planos de ser médico, não consegui me formar em medicina. Entrei pela área da engenharia, fui morar no Rio de Janeiro, trabalhei nas indústrias, trabalhei na Nuclebras, me tornei um técnico especializado em fabricação nuclear. Nesse momento de reflexão de hoje, nós vamos abordar um tema que gera muita polêmica no mundo espiritual, no mundo religioso, que é o livre-arbítrio, a doutrina do livre-arbítrio, que na verdade é uma doutrina herética, é uma heresia terrível que se estabeleceu dentro da igreja e que foi muito combatida pelo Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério terreno. Quando Jesus desenvolveu o seu ministério, Jesus combateu muito essa doutrina, que já era comum entre os judeus. Os judeus criam que o homem tinha livre-arbítrio e Jesus combateu. Depois ela praticamente ficou amortecida, a igreja se estabeleceu, a soberania de Deus passou a ser o pilar da fé, e no século XVI, quando houve a reforma protestante, ela surge outra vez com muita força, e dessa vez está enraizada em praticamente todos os segmentos religiosos. Ela ressurgiu no século XVI, através de Jacob Armênios, por isso que se chama os que creem no livre-arbítrio de armenianistas, né? Aí você diz, pastor, quer dizer que Jesus combateu essa doutrina do livre-arbítrio durante o seu ministério terreno? Combateu. Nós vamos começar a ver isto com Bíblia na mão, porque a Bíblia é a nossa única e exclusiva regra de fé, nós não temos outra. Então vamos abri-la no livro de João, capítulo 6, versículo 37. Há um momento que Jesus está pregando para um grupo de judeus, está transmitindo os ensinamentos de Deus, e ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, João capítulo 6, versículo 37, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. É muito interessante esse primeiro versículo, porque normalmente os pastores que pregam o livre-arbítrio, que ensinam o livre-arbítrio, eles usam muito esse versículo, só que usam de uma forma oral. Eles não levam as pessoas a lerem na Bíblia. Então como é que se diz? Ele diz assim, olha, Jesus disse, aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aí diz assim, tá vendo? Você tem que vir a Jesus, você tem que aceitar Jesus, é o livre-arbítrio. Isso é no mínimo uma desonestidade espiritual. Porque o versículo correto, ele tem que ser compreendido no seu todo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, olha como mudou tudo. Quem são aqueles que vêm ao Senhor Jesus e que Ele de modo nenhum lança fora? Todo aquele que o Pai me dá. Já mudou completamente o sentido. Depende do Pai dar. Mas Jesus continuou. E quando chegou aqui no versículo 44, ele repete outra vez a mesma tônica, batendo na mesma tecla. E ele diz,
ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Cadê o livre-arbítrio? Sumiu o livre-arbítrio? Ninguém pode vir, ele disse, ninguém. O que é que significa ninguém? Ninguém. Não há exceções. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Continuou, e no versículo 65, ele repete pela terceira vez, batendo na mesma tecla, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então veja, depende do Pai dar, depende do Pai trazer, depende do Pai conceder, né? Ninguém poderá vir, se pelo Pai não lhe for concedido. Por que isso? Por que não se pode vir ao Senhor Jesus Cristo sem que seja Deus trazendo? Porque quando o homem nasce, ele já nasce morto em delitos e pecados. O homem não pode por si só tomar uma decisão, ele está morto espiritualmente. Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante, Paulo disse assim: como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Você vê? Então o homem, quando nasce nesse mundo, os filhos de Deus, por causa do pecado original, por causa do pecado de Adão, eles nascem mortos espiritualmente. Essa é a condição de todo filho de Deus quando nasce nesse mundo. Ele não entende, ele não busca Deus, ele não pode buscar Deus. Tem que ser Deus a buscar o homem. Você veja que aqui mesmo, em Romanos capítulo 10, vamos um pouquinho à frente, versículo 20, diz assim: Isaías a mais se atreve e diz, isso é uma profecia, se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: fui achado pelos que não me procuravam. Você vê que coisa interessante. Ele diz: olha, eu fui achado pelos que não me procuravam. Nós não procurávamos por Deus, nós não desejávamos Deus, mas ele diz: eu fui achado pelos que não me procuravam. Ele se fez achar, ele veio ao nosso encontro, viu? Não fomos nós que fomos ao encontro dele. E disse mais: revelei-me aos que não perguntavam por mim. Olha, nós não perguntávamos por ele, nós não queríamos saber de Deus, nós não desejávamos as coisas de Deus, toda a nossa inclinação era para as coisas do mundo, mas ele diz: eu me revelei aos que não perguntavam por mim. Então é muito importante que nós entendamos a condição em que o Filho de Deus se encontra, até o momento de Deus chamá-lo, porque é Deus que chama o homem, não é o homem que chama Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo São Paulo disse assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como é que nós estávamos quando ele nos deu vida? Mortos. Um morto não tem vontade, um morto não tem desejo. Enquanto o homem está morto espiritualmente, toda a inclinação do homem é contrária a Deus. Ele pode dizer: eu não vou para a igreja, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de Jesus. Ele pode dizer tudo isso, mas ele não pode dizer: eu quero Deus, eu quero Jesus. Isso ele não pode, porque ele está morto. Aí você diz assim: pastor, e como é que explica aquelas pessoas que viviam uma vida de erro, uma vida de pecado, gente que bebia, gente que fumava, gente que consumia drogas, gente que frequentava lugares escuso, macumba, feitiçaria, idolatria, e de repente um dia decidiram vir para a igreja, decidiram se jogar nos braços do Senhor, decidiram se render a Cristo. Não foi uma decisão do homem, não foi a pessoa que usou o seu livre-arbítrio e aceitou Jesus? Não, absolutamente não. Eu quero mostrar para você em Filipenses capítulo 2, confira na tua Bíblia, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque Deus é
quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, não segundo o livre-arbítrio do homem, segundo a sua boa vontade. Então foi Deus que efetuou em você o querer, o realizar. Quando chega o tempo de Deus, a ovelha, ela pode estar desgarrada pelos altos montes e outeiros da terra, ela pode estar nos lugares mais tenebrosos. Deus providencia realizar nela o querer e o realizar. Ela começa a sentir uma vontade grande de largar as trevas e caminhar para a luz. Então tudo é Deus que realiza, porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. O Senhor Jesus Cristo, lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 16, e é interessante como é que Jesus tinha uma preocupação tão grande de deixar muito clara essa questão. Infelizmente a igreja passou por cima disso tudo aqui, não dá importância a esses fatos e teima em estabelecer a doutrina do livre-arbítrio, em dizer que o homem é que tem livre-arbítrio, que o homem é que decide o seu destino, que o homem é que toma a decisão, que o homem é que decide se quer a vida eterna ou se quer a perdição eterna. Quer dizer, colocou na mão do homem o direito de decidir o seu destino espiritual. Isso não é a verdade sagrada. Então Jesus disse assim, João capítulo 15, versículo 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ora, não foram vocês que me escolheram, Jesus disse, fui eu que escolhi vocês. Não foram vocês que me aceitaram, fui eu que aceitei vocês. Não foram vocês que me buscaram, fui eu que busquei vocês. Vocês estavam mortos, vocês estavam perdidos como ovelha desgarrada. Eu sou bom pastor, eu fui em busca da ovelha perdida. Então essa é a verdade da Bíblia. As escrituras sagradas, meus irmãos, elas mostram de uma maneira muito clara, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, que quem busca o homem é Deus. Não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. Eu quero mostrar alguns exemplos para você. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 6, Gênesis capítulo 6, vamos ler do versículo 13 em diante, é a história de Noé. É muito interessante isso aqui, porque diz assim: então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Quer dizer, Deus deu instruções precisas para Noé. Noé não disse, não senhor, mas 300 côvados é muita coisa, vai demorar muito, é uma coisa muito grandiosa, vamos fazer com 200. Ele não disse isso. Ele simplesmente ouviu e ele faz tudo conforme Deus determina. Aqui no versículo 18, diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Aí no versículo 22, a Bíblia diz: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Eu pergunto, que livre-arbítrio teve Noé? Nenhum. Ele fez tudo conforme Deus ordenara. Ele não tinha outra opção. Quem é ovelha, ouve a voz do bom pastor. Quem é filho de Deus, ouve a voz do Pai, né? Outro exemplo que eu acho também muito interessante é no livro de Gênesis capítulo 12, que é a chamada de Abraão, o nosso pai na fé. Então Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, o nome dele ainda era Abrão, não tinha mudado para Abraão, só muda lá na frente. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha, Deus não disse, Abraão, escuta uma coisa, você gostaria de largar a tua parentela, sair da casa do teu pai e ir para uma terra que eu vou te mostrar?
Você quer decidir, você tem livre-arbítrio, você vai, você não vai. Não, Deus deu uma ordem imperiosa.